Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br e digite Universidade e Comunidade, lá você terá acesso a todo o nosso trabalho. Esse é o nosso 64º programa. Este é um projeto de extensão produzido entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. E aqui estamos nós começando mais uma vez. Isabela, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, seja bem-vindo de volta. Pois é, é a primeira vez que eu estou dando as caras por aqui esse ano. Obrigado, estamos de volta trabalhando juntos nesse programa para esse ano. Se é que ainda cabe, eu acho que cabe. Feliz 2016 para todo mundo. Cabe, sempre cabe. Sempre cabe. Muito bem, e hoje nós temos a satisfação de receber a Franciele Henriques, ela que trabalha na Universidade Federal de São Carlos. Tudo bem? Tudo bom. Como é que você está? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Muito bem, vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a Isabela. Bom, eu peguei para falar um pouquinho sobre o Zika vírus, né? Embora a gente já tenha comentado sobre ele esse ano no primeiro programa, mas eu queria chamar um pouco a atenção da comunidade de uma forma geral para perceber o tempo diferente entre a pesquisa científica e a especulação da mídia. Para mim são coisas muito distintas e a gente está dentro da academia, acho importante a gente discutir e apresentar para as pessoas como o conhecimento científico é produzido. Porque a mídia fica o tempo inteiro, e aí seja televisão, jornal impresso, seja lá como for, a todo momento querendo uma novidade, né? Então, muita especulação está sendo publicada, muita informação errada está sendo veiculada, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo, né? Cabe à academia também tentar esclarecer as pessoas sobre isso. Claro. Né? E que a gente perceba como que é produzido o conhecimento, né? O conhecimento ele não pode simplesmente assim, não é a partir de uma hipótese que você lança e aquilo se torna uma verdade, né? Senão a gente não teria o compromisso com a ciência, que é de você estar fazendo vários testes, você estar confrontando informações, pegando informações que existem em vários grupos de pesquisa de diversos países, juntando todo esse material para depois ter informações fidedignas para repassar para a população, né? Então, existe toda uma confusão, acho que, de informações. Já saiu aí lançado que foi vacina vencida, o que é uma grande inverdade, né? Isso não tem nenhum fundamento científico. Dizer que foi por causa de, inclusive, vacinaram grávidas contra a coqueluche. Não tem no calendário de vacinação, vacina contra a coqueluche para pessoa adulta, assim, né? Que esteja grávida. Então, são, assim, coisas tão desencontradas, né? E hoje eu vi uma entrevista com uma pesquisadora e ela estava dizendo que o vírus encontrado no Brasil, que também é denominado Zika, que é o mesmo nome do vírus africano, e, na verdade, ele tem mais similaridade com o vírus da encefalite japonesa, que já tem vacina, do que com o vírus da Zika africano. Então, já existe toda uma discussão de que até que ponto, então é isso que eu estou dizendo, são hipóteses ainda que estão sendo lançadas, e na verdade ninguém tem certeza de que o maior disseminador do Zika vírus, que está sendo encontrado no Brasil, que esteja provocando a microcefalia, que ele seja transmitido pelo Aedes aegypti. Ninguém sabe se esse é o maior veículo de transmissão, se é pelo ar, se é saliva, se é... Não se tem ainda resposta para tudo isso, né? Porque o da encefalite japonesa não é transmitido pelo Aedes. Então, como ficam essas questões, né? Então, muita coisa é especulativa, né? Por exemplo, o estado de São Paulo, ano passado, foi o estado que teve o maior surto de dengue, né? E a dengue, ela é transmitida pelo Aedes aegypti. E por que a gente não teve esse alto índice de Zika vírus aqui?
naquela oportunidade. Né? Então, assim, são perguntas que a comunidade científica está se fazendo para tentar chegar a respostas. Então, não existe ainda uma resposta. Não é possível se afirmar que o agente transmissor principal seja o Aedes. Não é possível se afirmar que a microcefalia localizada em algumas regiões foi por conta dessa disseminação. Então, é tudo muito novo ainda, Muitas dúvidas, né? Mais dúvidas do que respostas, na verdade. E um aspecto que eu acho muito importante, que você enumerou muito bem, é os tempos diferentes entre o que acontece e o que a pesquisa. Se há algum aspecto positivo nessa história, é que a população começa a entender um pouco mais as dificuldades do trabalho do pesquisador, e porque existe toda uma questão de segurança também envolvida, né? Com certeza. E isso não se resolve da noite para o dia, não existe milagre, é um processo, e esses processos são demorados naturalmente, né? E assim, se a gente for analisar os tempos, né, e as responsabilidades, é que é uma coisa que a gente precisa ficar atento. A mídia, ela publica qualquer coisa sem autorização de qualquer um, e muitas vezes ela não sofre responsabilização, né? Então, assim, por exemplo, eu como pesquisadora da área de ciências humanas, se eu vou entrevistar uma pessoa para o meu trabalho, eu tenho que passar pelo comitê de ética, isso tem que ser aprovado, tem que dizer em que condições eu vou fazer esse tipo de entrevista e coisas do tipo, né? A grande mídia, ela interrompe as pessoas, ela levanta informações e ela publica dados, muitas vezes sem ter o menor rigor, entendeu? O menor cuidado sobre isso, e isso vai sendo disseminado como verdades, né? Então, essa questão é bastante diferente, né, quando a gente fala do conhecimento científico, e esse conhecimento que é veiculado em mídia de massa, né, em publicações de massa, que muitas vezes não tem assim, uma consistência, né? Filtro. Eu estava de férias e estava fora do Brasil, e impressionante a vinculação da mídia diuturnamente a respeito do tema, do que estava acontecendo no Brasil como foco fundamental do processo, apesar de não estar acontecendo apenas no Brasil, mas o Brasil era o local mais citado, né? Mais citado. E Colômbia também, mas aqui era o local onde mais aparecia, mas de uma repercussão muito forte no mundo inteiro. Muito bem, tranquilo? Tranquilo. Vamos aos meus destaques da semana. Eu tenho 2 aqui, rapidamente. Um deles é uma previsão, 7 previsões. Você fica à vontade para me ajudar, tá certo? E não é búzios, não jogamos, mas vamos lá, vamos tentar. Atenção, você que está em casa, se quiser usar os números que nós vamos citar aqui para jogar na Mega Sena, fique à vontade. Se ganhar, pode até compartilhar conosco. Se perder, nós não temos nada a ver com isso, tá certo? Então, vamos lá. Previsão do PIB para 2016, no ano passado ficou na ordem de 4, menos 4 de decrescimento. A perspectiva para esse ano, no meu entendimento, por tudo que eu leio, né, deve girar em torno de 4 de novo. Talvez 4,05 ou 4,03, alguma coisa assim, mas deve ficar de novo, infelizmente, muito ruim. Essa é a perspectiva. Segundo, inflação. Esse ano girou, 2015 foi 10,67, se não me engano. A perspectiva, eu vou colocar um número aqui, né? 8,5% provavelmente vai ser o número desse ano. Muito alto também, considerando que o teto da meta é de 6,5%. Um número muito ruim também. Taxa de juros está 14,25%, deve fechar o ano em 14,25% de novo, na expectativa do que se vê pelos especialistas. Desemprego tende a aumentar como uma perspectiva dessa crise. Infelizmente, nós vivemos exatamente esse momento agora. 5, essa é fácil. Eleições nos Estados Unidos, quem vai ganhar? Eu acho que é a Hillary Clinton, porque o Donald Trump, que é um candidato que apresenta um viés de xenofobia, deverá ser rejeitado nas urnas, que deverá ser o adversário dela. Torcemos para que assim seja. Olimpíadas no Brasil, quantas medalhas ou em que posição estaremos?
O Brasil se esforça para ficar entre os 10. Eu vou chutar um número aqui, né? Eu acho que nós ficaríamos em 15º, pelo que se tem acompanhado. E por último, quem vai ser o campeão do brasileiro de 2016? Campeão? Campeão. Eu acho que vai ser a Lusa, a portuguesa. Ah, futebol. Você achou que fosse o quê? O campeão brasileiro, fiquei pensando em um monte de coisa, mas é futebol. Eu acho que vai ser a portuguesa de desportos. Se bem que eu lembrei agora que a portuguesa não está entre... Mas enfim, se tivesse, seria portuguesa, então. Tá ok? Vamos para um destaque da semana, mais um outro a respeito de refugiados. A foto do australiano Warren Richardson ganhou como foto do ano, saiu esse resultado ontem, né, como imagem de um bebê migrante sendo passado por baixo de uma cerca de arame farpado na fronteira entre a Hungria e Sérvia. Levou o primeiro lugar na categoria Notícias Factuais, 82 mil fotografias concorreram, de mais de 5 mil fotógrafos de 120 países, Essa fotografia é realmente impressionante, nós podemos ver aí, o nosso pessoal vai mostrar a fotografia agora. E o brasileiro Maurício Lima ficou em primeiro lugar na categoria Notícias Gerais e em segundo lugar na Vida Diária. Em primeiro lugar na categoria Notícias Gerais, também sobre o mesmo tema, Guerra na Síria. E Vida Diária, que ele ficou em segundo, é uma foto produzida aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa questão dos refugiados, nós até conversamos, né, com a Isabela a respeito disso, e é algo impressionante quando você observa isso em loco, acontecendo na Europa. Alguns países se dispuseram mais, e isso tem provocado internamente nesses países uma série de discussões, né? Observa-se que, à medida em que esse pessoal é acolhido, obviamente que isso custa, e as pessoas desses países, os moradores, as pessoas que lá estão, alguns deles estão questionando. É muito emblemático passar em alguns lugares e observar frases, cartazes dizendo sejam muito bem-vindos refugiados, mas dá para se observar algumas posições extremamente contrárias e algumas dificuldades operacionais dentro desses países. É algo chocante, eu diria. Então, essa imagem vem ilustrar esse processo que ainda está longe. Começamos 2016, terminamos 2015 e nada de solução à vista a respeito. Isabela. Eu acho uma pena, né, que a gente ainda esteja falando sobre esse assunto, né? Poderia... ter virado a página junto com o ano. Né? Infelizmente, não é uma situação fácil, nem de fácil solução, né? Acho que a gente tem acompanhado no noticiário algumas aproximações entre os Estados Unidos e a Rússia para tentar mediar isso, mas eu não vejo uma vontade política séria para que isso acabe, sendo que os dois são os maiores fornecedores de armas para conflito de qualquer espécie dentro do nosso planeta. Então, se as empresas norte-americanas continuam vendendo armas para esses locais e também as empresas russas, eu não vejo as intenções, as boas intenções desses dois países em solucionar o problema, não. Então, infelizmente, a custa de vidas humanas, muitas, né? Assim, o detrimento que se faz em torno de uma economia, né, sempre para alguns países, né, ricos, sempre se saindo bem em qualquer circunstância. Então, isso é uma coisa que me choca bastante, né? A gente não pode deixar de se indignar com esse tipo de situação, né? Quem teria o poder ou a possibilidade de ajudar a resolver, na verdade, muitas vezes está fomentando o conflito. Isso causar indignação em qualquer pessoa, né? A quantidade de refugiados que existe na Turquia, na ordem de 2 milhões de pessoas. A Turquia não é um país tão rico assim, né, para suportar uma estrutura dessa, e as pessoas vivendo ali em campos de refugiados numa condição miserável. É um negócio impressionante. E aqueles que conseguem avançar na direção da Europa, né, indo para países mais ricos, vamos dizer assim, como a Alemanha e França,
A França tem um histórico de acolhimento, né? A Alemanha agora está tendo alguma coisa a partir do governo que atualmente ocupa o poder lá, mas observa-se toda uma dificuldade, a discussão ela é muito complexa e a solução, conforme você mesmo disse, ainda, infelizmente, está bem distante. Muito bem, vamos para a nossa entrevista da semana. Vamos ficar conversando aqui até. Mas que bom, estamos de volta ao que gostamos de fazer. Vamos para a nossa entrevista da semana. Antes, porém, gostaria de lembrá-los que o nosso programa aqui em Araras vai ao ar às 19h30, às sextas-feiras, e com reprise domingo e terça às 19h30 e quarta às 20 horas. A nossa entrevista da semana hoje é com a Franciele Henriques, ela que é natural de Capinzal, que fica em Santa Catarina. Ela trabalha conosco lá na Universidade Federal de São Carlos, mas ela formou em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado em Gestão Organizacional e Sistemas Públicos aqui na Universidade. A tese está em fase de conclusão e atualmente ela trabalha na Secretaria Executiva da UFSCar no campus Araras. Hoje ela vem falar sobre um trabalho que ela está terminando, ela fez nesse ano de 2015, porque agora em 2016 a Universidade, o campus Araras, faz 25 anos. Né? Então, em comemoração a esses 25 anos, nós estamos muito felizes com isso, ela produziu um livro, né, que trata sobre essa história, né, que tem tudo a ver com a cidade de Araras, com o povo ararense, com a universidade. Né? A maioria das pessoas sabe desse grande patrimônio que tem, mas pouco conhece sobre a história, né, dele. E ela resgatou um pouco disso para nós, e ela vem comentar sobre nós como é que a Universidade Federal de São Carlos chegou em Araras, Franciele. Bom, a história que envolve o campus Araras aqui da UFSCar é muito rica, né? Tem muitos atores envolvidos tanto no município quanto o próprio governo, com todo o contexto histórico que vem se desenvolvendo. Então, eu achei muito interessante, né? Eu juntamente com o professor Josivaldo, escrevemos o livro, né? Não tínhamos nenhum relato histórico, né, até agora do campus. Então, agregou bastante também para mim, para conhecer a história, né? Ainda mais que eu vim não faz tanto tempo para cá, né? Então, acabei conhecendo muito agora do campus. Bom, antigamente, onde é o território da UFSCar, era uma fazenda, né? Fazenda chamada Santa Escolástica, pertencente ao Eliseu Prada. E na década de 1950, houve muita expansão da cana-de-açúcar. E o então prefeito de Araras, Hermínio Meto, ele viu a necessidade de se fazer uma escola agroindustrial aqui na cidade. Então, ele começou a verificar as possibilidades, juntamente com alguns amigos políticos, deputados, e intervir nessa situação. E, concomitantemente, o Instituto de Açúcar e Álcool, da época, estava resolvendo fazer três escolas no Brasil para esse fim. Então, ele intermediou junto ao presidente do Instituto. O Instituto era um órgão, na época, né, que ele era responsável pela fiscalização, pela instituição de políticas nessa área. Então, eles queriam fazer essas escolas. Hermínio Meto foi o que começou, né, e buscou isso para fazer aqui em Araras, e por conta disso conseguiu. Eles aceitaram fazer aqui e pegaram foi nessa fazenda Santa Escolástica que foi escolhida. Isso foi em 1953 que passou a ser oficialmente do Instituto. Então, estamos falando aí de 6 décadas, né? Um tempo razoavelmente grande. Só o nome Prada, é Prada, né? Eliseu Prada. Isso, Prada. Para quem está nos assistindo, tem uma vinculação, não sei em que ordem, de família, com os criadores do chapéu Prada de Limeira. Era a família que era dono dessa propriedade e que hoje é Pralana, conhecida. Uma das maiores, se não a maior fábrica de chapéu do Brasil aqui, nossos vizinhos, né? E beleza, podemos continuar. Eu ia perguntar assim, a escola foi
instituída então dentro da fazenda. Ela não chegou a ser efetivada. Teve o projeto, foi aprovado, só que daí com o falecimento do Getúlio Vargas em 1954, o presidente do IAA, ele foi deposto, né? Trocou. E daí foi parado, não deu mais andamento. Ficou sem solução, né? Então ficou pertencendo ao IAA, só que não houve a continuidade. Pertencendo ao IAA. A fazenda inteira? Isso, a fazenda foi comprada pelo Instituto. Entendi. Só que não deu para dar continuidade ao projeto da escola, né? Ficou como sendo uma estação experimental da cana-de-açúcar mesmo. Entendi. Mas ela foi oficializada como estação experimental em 1969. Depois de um tempo que ela foi oficializada mesmo como estação. E foi esses na 15 época anos ficou parado. Era como uma estação experimental, mas pela documentação que eu vejo, ela foi só nessa época que foi instituída como oficial. Talvez tinha algum... ação, mas não tão relevante assim. Provavelmente eles usavam o plantio para fazer pesquisas, mas não tão... Entendi. De forma tão sistematizada. Tem uma história interessante que consta no teu material a respeito da compra, né? Fala um pouco para nós sobre isso aí. Então, na verdade, o prefeito, naquela época era muito burocrático, né? Essa parte de você... Naquela época? fazer as contas, né? Tudo, né? No sistema, enfim. Então, ele antecipou o valor da compra. Ele mesmo tomou a frente, para que ele viu que o negócio estava muito demorado e ele queria muito isso, então ele tomou a frente e antecipou o valor da fazenda para ser comprada. Foi por causa disso que em 1953 foi conseguido o Instituto tomar posse dessa terra. Se não fosse por ele, provavelmente isso demorar e quem sabe não conseguiria ter existido, né? E ele pagou com dinheiro da prefeitura? Ou... Atenção, você que está em casa que é gestor, vai fazer que jeito agora? Muito bem. Mas escritos, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu li, na verdade, parece que foi ele mesmo, né? Com seus próprios recursos. Pelo que eu entendo, não tenho esclarecimento muito aprofundado sobre isso. Então, nessa época de 1970, né, começou a haver a explosão, né, de cana-de-açúcar, começou a crescer muito. Foi aí também que surgiu o Plano Açúcar, né, que foi um outro órgão que foi criado para as pesquisas de cana-de-açúcar. Então, isso agregou muito para o campus de Araras, porque ele se tornou uma das principais sedes. Porque juntamente nessa época houve o Proálcool, que foi, né, o governo instituiu para ser o combustível, né, oficial. Então, isso agregou muito ao cultivo de cana-de-açúcar. E teve outros fatores também, foi a crise do petróleo, do preço do petróleo no mercado internacional, né, e do açúcar. Então, isso afetou toda a economia e começou a produzir-se muito. Houve muita expansão no Brasil todo, então o IAA cresceu e se dividiu em 4 coordenadorias regionais. E uma delas se concentrava em Araras, que fazia parte da região sul. Sudeste, não? Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Até tem um mapa, né, que podemos ver assim, as divisões das coordenadorias regionais. Uma delas era em Alagoas, aqui do Nordeste. A outra, a da Regional Leste, era no Rio de Janeiro, e a Norte, em Pernambuco. E a COSUL, que é da região sul, que era em Araras, ela se destacou muito, porque houve muitos produtores aderiram, e ela foi uma das que mais se destacaram nesse período. Então, só que após 1985, o Proálcool ele começou a se desacelerar, né? Houve o contexto histórico, houve crises internas, o governo também adquiriu outro posicionamento, outra política de governo, até que em 1990 ele foi fadado ao fracasso, né? Começou cada vez mais... Fechou. Isso, o Proálcool. E com isso, diminuiu muito a produção nessa área. Outra que também o preço do açúcar no mercado internacional ele cresceu.
Então, houve um redirecionamento da produção. Então, o IA acabou não tendo tanta força. Até que teve todo esse contexto fez com que ele fechasse. Né? Que houve a extinção do IA em 1990. Foi fechada a sede aqui, né? Isso, todas. Todos, né? Juntamente com o Plano Açúcar. Só que, como era uma pesquisa muito importante, né, as universidades elas ficaram preocupadas, principalmente com o Plano Açúcar, e resolveram se juntar para dar continuidade a essa pesquisa. Então, elas foram junto aos órgãos competentes para tentar reivindicar a posse de tudo que era do órgão, né, tanto parte material, técnica, quanto servidores também. E eles conseguiram conseguiram isso. E algumas universidades se juntaram até se formar a RIDESA hoje, que se chama Rede Interinstitucional de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro. Hoje ele é composta por 10 universidades. Tá. Nesse caso específico, nesse momento do fechamento, ficou um tempo, né? Houve um vácuo. Foi no mesmo ano que extinguiu, a universidade já conseguiu. Foi um ano, assim, mais ou menos. E foi a UFSCar que pleiteou logo de início ou outras universidades também? Cada estado que tinha uma instituição do IA, um órgão do IA, a universidade pegou, a Universidade Federal. Ah, entendi. Cada lugar, as universidades federais, elas ficaram com a posse do... Os funcionários eram federais, né? Isso. Facilitou o processo. Daí aqui, a UFSCar conseguiu ficar com a de Araras, juntamente com as unidades em Anhembi e Valparaíso. E deu mais ou menos um intervalo de um ano, né? Foi fechado isso no final de 1990 e foi oficializado em 1991. Por isso, fazemos 25 anos. Agora em fevereiro, esse mês, estamos de aniversário. Tá. E aí teria que abrir cursos, né? Claro, a universidade, imagina como foi essa transformação, porque a partir de um determinado momento, você agora não é mais pesquisador, você é professor, pesquisador também, mas professor, você vai ter que dar aula, e a aula às vezes em determinados segmentos que não eram bem a área da formação original do sujeito. Direta, exatamente. Nos relatos há muitas trepidações assim que são relatadas, né, de dificuldades dos servidores, muitos dos equipamentos do que era usado na universidade não estava mais em bom uso, né, porque ficou um tempo parado, teve degradação com o tempo e também teve roubos também ocorreram, porque ficou esse tempo parado, não tinha fechado, né? Isso. Então demorou um tempo ainda para se restabelecer, para eles colocarem tudo em ordem. Ou contratarem outras pessoas, né, para darem andamento. Agora virou uma universidade, né? Então tinha outro foco, né, outro direcionamento. E o que é interessante também relacionar é que no México houve um processo parecido, em que os institutos foram fechados, só que lá não houve uma continuidade das universidades, né? Simplesmente eles fecharam e não deram uma continuidade necessária. Então isso prejudicou muito essa parte do... Sim, tanto é que no México hoje eles têm praticamente 2 variedades de cana-de-açúcar do México. E aqui nós temos acho que 30, 40, lançada por esse grupo de universidades, né? Os próprios mexicanos entendem que as variedades de cana-de-açúcar que mais produz no México foram levadas daqui. Produz acho que 20, 30% a mais de açúcar. E aí a gente tem a abertura do curso de agronomia. Isso, vamos lá, que nosso tempo está acabando e nós ainda estamos na década de 90. Em 1993 houve o primeiro curso e hoje agora nós estamos com 6 cursos, né? E mais aproximadamente 1.100 alunos distribuídos nesses 6 cursos e 13 pós-graduação. E também tem uma equipe com professores e técnicos administrativos, temos 84 docentes e 83 técnicos administrativos. Então, a gente viu que o sonho, né, do prefeito de ter uma escola, ele foi muito maior do que imaginado, né? Agora temos uma universidade muito bem conceituada e abrange muitos alunos e ajuda muito a região aqui. Se concretizou, mas demorou.
Demorou. Mas valeu a pena. Pelo menos está valendo, né? Tudo bem? A gente é meio suspeito. Não, nós defendendo. Tudo bem. Franciele, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer. Eu acho que isso contribui para aproximar a universidade. As pessoas, à medida que nos conhecem, né, conhecem a estrutura, elas passam a ter um carinho maior, a gente espera assim. Tá ok? Obrigado. Obrigada. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo. Nos vemos em breve. Vamos aí, temos um ano pela frente. Com certeza. Só para a gente, só para saber, até quando vocês fizeram o levantamento? Até que período? Na verdade, a gente foi pincelando os mais importantes e chegamos o que é hoje, assim, mas não deu para... Vocês têm até 2014. 2015. Os dados são do ano passado. Ah, bacana. Ótimo. Mas assim, não é todo o processo, né? Algumas coisas mais importantes, não foram todos os cursos, a criação não foram todos os cursos especificados, mas alguns, né? Legal. Não, os cursos estão todos especificados, mas a data da criação... A data da criação. Não. Tá joia, então. Obrigada. Tudo bem? Tá bom. Então, chegamos ao final de mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau, até mais.